João 17 é uma oração do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E nós compartilhamos isso domingo passado, versículo 1 até 5. Essa oração é referida a Jesus mesmo, Ele mesmo. Alô, 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 alô. Alô, não. Falha técnica, tá? Tudo bem aí? Tá bom. Versículo 1 a 5, Jesus Cristo ora por Ele mesmo. Aí Ele disse: Pai, me glorifica. É interessante, né? Mas Ele falou isso porque a glória de Deus era glória de Deus Pai. Glória de Jesus Cristo e glória de Deus era uma coisa só. Jesus Cristo, Ele coloca que sua vida seja glorificada, porque dessa forma que Deus, Abba Pai, vai ser glorificado. E assim, analogicamente, e nada mais, a nossa alegria e sua alegria é glória de Deus. Quando você está feliz, Deus está feliz. Isso, quem tem filhos conhece muito bem. Quando o seu filho está feliz, você deu um presente, você vê seu filho babando, pulando de alegria, logo você se arrepende, né? Pô, por que não comprei isso antes? Aí passa 2, 3 dias, já aquele brinquedo está jogado lá fora. Aí você já arrependeu outra vez, aí não vou comprar mais. Mas logo você derrete, você comprar outra vez, porque sua alegria é demais. Então a gente repete esse erro várias vezes. Por quê? Eu acho que isso não está errado, não. Porque a gente quer ver como o filho fica feliz da vida. Irmãos, quando o filho fica triste, quem fica mais triste? Os pais, mãe não fica triste. Só olhando a expressão do seu filho, mãe já capta como se sente o filho. Então, como está ligado? Irmãos, outra vez, a palavra de Deus é muito importante, essa oração do Senhor Jesus Cristo, antes de Ele ser preso. Então, uma coisa muito importante, Ele sabe que chegou a sua hora, Ele está indo à direção à cruz, Calvário, e Ele roga publicamente essa oração. Na verdade, essa oração está dividida em 3 partes. A primeira parte é nada mais, versículo 1 a 5, que eu estou falando, é que é dirigido a si mesmo, a Jesus Cristo, porque Ele preparou essa hora de glorificar a Deus. Então, para que Ele glorificasse mesmo a Deus, então Ele tem que ser primeiro ser glorificado. Mas qual era a glorificação dele, Jesus Cristo, nessa altura, nada mais? Crucificação. Para ser ele crucificado, para Jesus Cristo ter ser uma tremenda glória e honra. Porque com isso, seu Pai, nosso Deus Abba Pai, será glorificado. Irmãos, lembra bem, quando que Deus ficou feliz na sua vida? Eu estou falando da sua vida, eu sei na minha vida. Irmãos, pensa bem, eu diria uma pergunta, quando Deus ficou feliz da vida semana passada? Por sua causa? Eu só tenho que responder. Repita tudo comigo, acho que todo mundo sabe, né? Por isso que não está respondendo. Todo mundo fala comigo. Quando eu fiquei feliz da minha vida, Deus também ficou feliz. Amém? Quando Deus ficou mais triste na sua vida, a semana passada? Bom, de novo, quando eu fiquei triste, e também Deus ficou triste por mim. É, não é, pessoal? É, não é? Assim que a gente chama Deus Abba Pai. E nossa alegria é glória para Deus. Nossa felicidade é honra para Deus. Isso que Jesus Cristo falando na sua última ocasião. Quando Jesus Cristo ora dessa forma, no último momento, nós temos que considerar e reconsiderar sua importância. E assim hoje Jesus Cristo fala, não somente pela sua vida, mas para seus discípulos. Mas interessante aqui, seus discípulos, Jesus Cristo ora pelos seus discípulos, mas versículo 9, muito interessante, sua oração. Versículo 9, vamos ler todo mundo junto, versículo só 9, e já, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus.
É muito interessante aqui, a gente pode descobrir uma grande verdade, que nada mais Jesus Cristo estava orando nessa ocasião só para seu povo, só para seus discípulos, só para seus homens. Sim, Jesus Cristo veio para esse mundo, porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho. Deus amou o mundo. Sim, o que significa isso? Está divergindo com esse versículo? De jeito nenhum. Jesus Cristo veio para todo mundo, toda a humanidade. Mas todo mundo aceitou Ele? Não, irmãos, não é assim. Nessa ocasião, que é quando Ele volta para Deus Abba Pai, Ele ora só para aqueles homens, aquelas mulheres ou homens que acreditaram, receberam Jesus Cristo como Salvador, como nós, como sua vida. Jesus Cristo ora pela sua vida, sabia disso? Jesus Cristo ora pela minha vida, nossa vida, porque nós somos melhores? De jeito nenhum. Porque nós somos melhor que outras pessoas? De jeito nenhum. Porque nós temos uma vida melhor que o outro? De jeito nenhum. Mas Ele ora porque nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Salvador. Ele ora por nós. Ele falou claramente: eu não estou orando pelo mundo, não. Mas sim, Deus é o Pai, eu oro por eles. Porque ainda Ele ora por nós. Por quê? Eles são Deus. Nós somos o quê? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quem fala isso? Apóstolo Pedro também, na sua carta. Irmãos, como é importante. Mas Jesus Cristo sabia que a gente vai ficar aqui na terra. Ele vai embora. Por isso que Ele estava orando. Porque Ele vai embora e seus discípulos vão ficar. E agora? Porque esse mundo que a gente está vivendo, não é mundo fácil. O mundo é fácil? O mundo é mole, pessoal? O mundo é duro. O mundo é severo. A gente não pode subestimar esse mundo, não. Irmãos, não subestima, o mundo é sério. Que mundo que a gente está vivendo, irmãos? Presta atenção, eu gosto de chamar a atenção, porque pode ser um pouco assim, ideologia, assim, um pouco difícil, mas eu gostaria de chamar a atenção. Se você não entendeu bem, não faz mal. Aí, durante a almoço assim, a gente esclarece. Humanidade, queira ou não queira, só mora em dois tipos de sociedade. Quantos tipos de sociedade? Dois, tá? Dois tipos de sociedade. Geralmente, a gente mora em uma sociedade que chama sociedade de regras. Que tipo de sociedade? Sociedade que tem cheio de regras. É interessante, essa toda a Constituição, toda a lei de trânsito, o que é lei judiciária, lei tributária, toda lei, na verdade, eu não sou advogado, eu nunca estudei direito. Eu sou um homem cidadão simples, certo, pessoal? Mas, só para entender, se alguém inventou essa lei, alguém fez Constituição, alguém fez lei tributária, fez lei de trânsito, tudo isso é o quê? Para preservar seu povo. É ou não é? Não é castigar seu povo. Entenda bem. Não precisa ser advogado, não precisa ser doutor, ministro de STF, não. Só basta você entender. Toda essa lei para preservar, proteger, é bem-estar do seu povo. Amém? Pela essa razão que a gente paga imposto, com toda a alegria. E a gente até paga a multa se a gente infringe alguma lei de trânsito, para trazer paz, senão todo mundo vai passar sinal vermelho. Não é assim? Mas tem motoqueiros que passam toda a rua. Eu penso que motoqueiro que tem que pagar toda a IPVA, porque anda toda a rua. A gente só anda uma pista só. Eles andam toda a pista. Deveria pagar toda a IPVA. Não concorda? Mas tudo bem, isso não é lei. Esse é um ponto de vista. Não gostou quem anda de moto. Então só anda na sua pista, pelo amor de Deus. Tem pessoas que andam duas pistas, né? Eu penso que acho que eles pagam IPVA dupla. Anda uma pista só. Pessoal, então toda essa lei é para proteger seu povo. Não é assim? Mas essa sociedade chama sociedade de regras. Sociedade de regras é nada mais, chama sociedade de ordens. Sempre tem uma ordem. Você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Assim por diante. Até falar, não, você agora tem que fazer isso. Quando você tem que fazer isso, também é
sinal de uma ordem. Não é que pela sua vontade. Você não pode fazer aquilo e também você tem que fazer isso mesmo. Senão, também paga multa. Isso é uma sociedade de ordem. Uma sociedade de regras se torna uma sociedade de ordem, que é nada mais uma sociedade de negações. Esse mundo que a gente vive. Mas agora o mundo mudou. A gente não vive mais nesse tipo de sociedade. Sabe que tipo de sociedade que a gente vive agora? Chama sociedade de resultados. Não importa você falar assim, eu estudei sobre arte, obra de arte, estudei, tirei mestrado, não importa, a pessoa pergunta, que desenho que você desenhou? Que quadro? Quanto vale? Resultado. Não, você estudou tal, não. Quantos itens você vendeu mercadoria? Quanto lucro você trouxe? Aí que recompensa pelo seu trabalho. Essa sociedade que a gente vive chama sociedade de resultados, pessoal. Isso é só para vocês? E pastores também, pessoal. A gente fica perplexo mesmo. Quando a gente é convidado a uma igreja, uma convenção, conferência, assim, né? Trabalha, e a gente tendo certa amizade, convida para a igreja e tal, e logo a pessoa pergunta, quantos membros você tem? Pô, pensa que o quê? Eu sou empresário? Quantos funcionários eu tenho? Mas isso que mede a pessoa. Aí fala que é um pastor bem-sucedido ou não. A pessoa, pelo amor de Deus, o que é pastor bem-sucedido, então? Pelos números? Daqui a pouco a pessoa pergunta, como que está a finança da sua igreja? A pessoa fala, quanto você ganha? Qual é o seu salário? Como que sua igreja se trata? Com isso, a pessoa mede esse pastor é sucedido ou não. Porque o pastor também está vivendo numa sociedade de resultado, pessoal. Eu vou entrar mais profundo um pouco, tá? Mas não briga por causa disso. Afinal de contas, porque vida conjugal, esposa, marido briga, porque briga com seus filhos, filhas, entre filhos, por quê? Afinal de contas, fala assim, o que você fez por mim? Quanto você me deu? O que você pagou sobre minha escola? O que você fez? Quanto dinheiro você trouxe para a família? Irmãos, essa sociedade chama sociedade de resultados. Na sociedade de resultado, tem um problema. Tem um filósofo, coreano-alemão, né? É um professor Han, ele escreveu um livro lindo, sensacional. A frase dele, o livro começa assim, com essa frase. Toda sociedade tem uma epidemia da sua época. Eu concordo plenamente. Sociedade sempre tem uma epidemia da sua era. Essa sociedade de resultados, a gente tem uma doença, se chama depressão. Por quê? Irmãos, essa sociedade de resultado traz a gente assim, você tem que fazer alguma coisa. Ninguém te dá ordem, porque não é mais sociedade de regras, não é uma sociedade de ordens, mas nossa bandeira está escrito progresso e ordem. Você sabe, né? História. Um dia a gente conversa, tá? Isso é outro papo, porque nossa bandeira é influenciada pelo positivismo, pessoal. E está escrito ordens que a gente não tem uma ordem na política. Muito perigoso. Irmãos, não vou entrar nesse assunto, mas saiba bem que realmente essa sociedade não é uma sociedade de ordem agora, nem sociedade de negação. Tudo é positivo, afirmação, vamos lá. Só que o homem fica perseguindo a si mesmo. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que produzir alguma coisa. Todo mundo está fazendo, então você tem que fazer. Todo mundo usando o celular, então você tem que usar. Se você não usa, você se sente o quê? Não vou falar, né? Para mim tem, eu sempre falo, né? Eu falo assim, só para mim, falo assim, pobre desgraçado. Eu penso assim, se sente complexado. Já imaginou? Irmãos, o mundo ficou assim. Eu estava um pouco assim, perseguido, né? Porque um dia eu falei sobre relógio que saiu de
app, né? Que tudo ligado ao smartphone. Acho que não está muito contaminado, né? Ainda bem, senão a gente tem que comprar. Aquele brinquedo caríssimo, pessoal. Ainda não pegou bem, acho que não vai pegar, graças a Deus. Tá? Eu quero um relógio analógico mesmo, tudo bem. Mas o mundo é assim, ninguém persegue a gente, mas a gente mesmo se persegue. Por quê? No mundo, ou melhor, sociedade de resultados, cada um se torna o quê? Patrão em si. Você é patrão da sua vida. Parece que isso é boa, né? Não, você mesmo cobra a sua vida. Eu tenho que fazer isso, tenho que produzir isso, o que eu estou fazendo? E você mesmo vai. Aí que acontece o quê? Depressão. Aí que acontece o quê? Complexidade. Porque nossa vida é vista como avaliado com esse resultado, que tipo você produziu. Pessoal, prêmio assim. Por exemplo, você trabalha com mercadoria, você trabalha no departamento de venda, qualquer venda. Claro, o pessoal faz uma pesquisa. Eu fui no restaurante esses dias, estava fazendo uma pesquisa. Como que nos atendeu, garçons. A gente escreve, né, garçom, atendeu bem, como foi nossa comida, tudo isso. Mas, no fundo, com isso, o que eles querem? Aumentar a venda. Afinal de contas, eles colocaram primeiro garçom, melhor garçom, nada mais, aquele que vendeu mais, atendeu mais. Não aquela pessoa pela caráter, personalidade, profissionalismo. Claro, a gente não subestima o resultado, mas não é resultado, é totalidade de avaliar uma pessoa, a sua vida, excepcionalmente vida humana. Mas aí essa sociedade que a gente vive, Jesus Cristo sabia que tipo de mundo que a gente vai viver. Vai viver uma sociedade de regras ou uma sociedade de resultado. Isso que a gente vive. Essa sociedade é sério, irmãos. Aí Jesus Cristo falou. Mas imagina bem, irmãos, eu penso assim, você tem filho. Esse não é aula de biologia, não, é uma coisa simples que eu vou falar, tá? Quando você tem um filho, como que você tem pessoas que preocupam, meu filho não estuda bem, meu filho é assim, meu filho falta isso, meu filho é muito inteligente, mas seu coordenação física não está bem. A pessoa preocupa, mas pensa aí, sabe o que uma criança nasce? Quando ele nasce, criança pega metade de cromossomo da pai, metade da mãe. DNA, sabe DNA? Esse DNA é fácil, pessoal. Você corta no metade, criança é misteriosamente um grande milagre, né? Que herda 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Aí camada do último cromossomo que define sexo masculino e feminino, que vem do parte do pai, pessoal. Parece que não estudou biologia. Mas aqui tem um milagre que esse DNA vem do nosso caráter. Só que o problema é que cérebro, esse caráter, potencialidade que o homem vive, não gasta mais do que 5 a 10%. Nossa vida é igual a iceberg. 80 a 90% é imersa, é lado latente, dormente, pessoal. A gente nem usa 5 a 10%, a gente é assim que vive. Então, imagina, esse 50%, metade vem do pai, metade vem da mãe. Mas a gente não sabe que metade é essa. Porque entre essa metade tem 5 a 10% é o que aparece comigo, mas o outro 90% nem eu sei. Uma parte dormente, uma parte latente da minha vida que entrou lá. Por isso, eu não sou assim, eu não sei desenhar, ele está desenhando bem. Não, você não descobriu. Você não gostava de desenhar, mas você precisava iniciar, você provocar realmente para que você desenhe melhor. Aí você lembra, realmente eu vi que meu avô era grande artista. Ele herdou lá. E você não herdou? Você também herdou, só que você nunca foi trabalhado nessa área. É assim, pessoal. Então, quando um filho nasce aqui e estuda, aí vê que ele não está estudando bem, paciência, porque herdou DNA de quem?
Os pais, pessoal. Mas graças a Deus, cientistas descobriram que não somente sua capacidade é definida somente pelo fator hereditário, mas também fator ambiental. Desculpe, paciência, pessoal. Eu vou entrar um pouco mais, então, matemática. Coloca uma equação de segundo grau. E essa horizontal é x, e vertical é y. Tá? Então, faz conta que esse x é nada mais fator hereditário, ou que a criança nasceu. E essa vertical linha chama fator ambiental, o que mundo que a criança vive. Então, com esse ponto que a gente encontra que é sua área de capacidade que está desenvolvendo. Tudo bem. Até aqui, tá? A aula de matemática e biologia já terminou aqui. Então, irmãos, vê uma capacidade da pessoa. Mas, por que estou falando isso, irmãos? Nada mais, é o seu filho. Não importa, é fator hereditário e ambiental, você ama esse filho. Você chora junto com esse filho, você sofre com esse filho. Você dá bronca e você chora, você faz tudo, porque a felicidade da criança é só a felicidade. É tristeza, o sofrimento que vai acontecer é seu sofrimento. E Jesus Cristo falando isso, e Ele deixando seus discípulos no mundo, Ele está partindo este mundo. Semana passada, o mundo inteiro ficou consciência pesada. Até eu pensei, né? E olhando essa reportagem, nada mais, toda a página do mundo inteiro, jornal, primeira página, tirou essa fotografia aqui, uma criança de 3 anos, afogado, morto, lá numa costa da Grécia, um menino sírio, afogado, porque seu pai nada mais, refugiado da guerra, muitos sírios saindo do país, porque pais totalmente acabadas, destruídas, e ainda lutando, bombardeando. Então, quer proteger a vida dos seus filhos. E saiu e pegou um navio porcaria, né? Imagina, precário, e realmente quebrou, naufragou e morreu. E crianças que não sabem nadar, e como se fosse peixe morto, né? Que foi empurrado pela onda e parou na costa. E pai abraçando, ficando desesperado, porque pai fez tudo aquilo para dar melhor vida ao seu filho. Mas, afinal de contas, o que sobrou é a morte para o filho. Aí passou outro cenário que eu vi, que outro pai, sírio, pegou sua criança recém-nascida, alguns meses, ele pegou com um pano assim, que ele amarrou no seu pescoço, e ele estava nadando com esse filho no mar. Olha que desespero. Toda a Europa fechou suas fronteiras, mas com aquele tragédia começou a abrir. Mas a entrada desses refugiados é muito grande, então começou a fechar tudo de novo. Diz que o Brasil também, né? Nosso país também recebeu mais ou menos 4 a 5 mil sírios também, refugiados. O mundo inteiro tem que abrir. Aí que eu vi ao coração do pai. Porque custe o que custar, até sua vida, até riscando o próprio seu filho, porque dá melhor vida. Imagina Deus Abba Pai, pessoal. Deus Abba Pai realmente vê nossa vida. Você sabe que nossa vida é como preciosa? Justamente por isso que Jesus Cristo orando. Sua última oração, Jesus Cristo orar, favor a nós. Não somente seus discípulos, olha versículo 20. Essa oração é não somente dirigida pelos discípulos daquela época. Vamos ler todo mundo junto. Não rogo somente por estes discípulos, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não é nós somos? Somos nós. Imagina Jesus Cristo, ele orava. Já 2000 anos atrás, ele não somente orava pelos seus discípulos daquela época, mas ele orou por nós também. Irmãos, nossa vida é muito preciosa. Então, a primeira frase que a gente subitem que estuda é nada mais, Jesus Cristo ora por mim, não este mundo, porque eu vivo neste mundo. Repita comigo, Jesus ora por mim. Já imaginou? Alguém ora por você?
Eu tenho um amigo, colega missionário, né? Esse missionário é muito chato. A gente trabalha em departamento de missão, né? Uma entidade. E eu não fiz nenhuma maldade para ele. Pelo contrário, a gente deu muito apoio e tal, mas eu não sei o que ele sentiu e tal. E tem um boato que ele está falando mal assim, mal não, mas é criticando nossa igreja, assim tal. Aí eu falei assim, quando eu encontro a próxima vez esse cara, eu vou pegar, vou cortar, né? Esse sustento que está... Quando eu encontro ele, sabe que primeira frase que ele fala? Ele fala assim, ó. Aí eu falei, agora eu vou pegar esse, né? Aí ele fala assim, pastor Ku, eu oro por Senhor. Eu oro todo dia por Senhor. Quando ele fala assim, irmãos, eu estou derretido já. Ele não mentiria uma coisa dessa, né? Olha, se ele ora por mim, ainda tá bom. Porque se eu critico ele, se ele para de orar por mim, se para de orar pela nossa igreja, prejuízo é a gente, né? Então eu falei, tá bom, ok, acho que essa fofoca tudo, tá bom, eu não vou pensar. Aí depois passa um tempo, um ano assim, aí eu ouvi outros missionários falando, aquele missionário falou assim, pastor, você sabe? Eu falei, eu vou pegar esse cara, ainda não aprendeu. Aí eu encontro ele, nossa, primeira frase, essa última vez eu encontrei até a esposa, nossa, está fazendo coral, cântico junto, e a esposa e ele falando a mesma coisa, pastor, nós oramos pelo Senhor e sua igreja. Aí eu derreti de novo. Tá bom, isso é mais importante, resto é resto. Irmão, não é assim. Se alguém que ora por você, diariamente, não é uma coisa excelente? É ou não é? Irmãos, que seu pastor, eu, orando por vocês, para a sua vida, todos os dias, vocês queriam ou não queriam? Aquele que não respondeu, não vou orar. Que eu oro ou não? Não é assim. Você imagina alguém que ora por nós? Mas nessa ocasião, quem está orando por nós? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, se você acredita nisso, lembra bem, mesmo que você está encurralado, mesmo que você está em enfermidade, mesmo que você está com uma dificuldade, você não sabe como resolver, mas irmão, sabe uma coisa, acredita, considera e reconsidera que Senhor Jesus Cristo orando por sua vida. Romanos 8,34 fala, quem nos condenará? Aquele que não somente morreu, mas ressuscitou, é esse que intercede por nós. Irmãos, tem que lembrar. Por isso é diferente. Todo mundo acha que, eu conheço Jesus. Você acha que conhece Jesus é tudo igual? Não. Pessoas que vivem com uma vida cristã, mas teimosa, rapaz que sabem que quem está orando por mim. Você vive vida cristã sabendo que Jesus Cristo orando pela sua vida é totalmente diferente que você somente frequentando a igreja. Irmãos, segunda parte, Jesus Cristo não somente Ele ora por nós, porque esse mundo de sociedade de o quê? Resultados. No momento a gente vai viver sociedade de resultados, por enquanto. E a gente, todo mundo fica na depressão e realmente fica complexado, uma parte, outra parte, não é assim? Que a gente mesmo persegue si mesmo. Nessa ocasião, versículo 13, o que Jesus Cristo promete e ora por nós. Versículo 13. Todo mundo junto já. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, a minha alegria completa na sua vida. Não é isso que está falando? Jesus Cristo quer que vive com a sua alegria. Eu repito de novo, se a gente vive com a felicidade, quem fica feliz? Jesus. Se a gente fica triste, quem que chora por nós? Jesus. Mas imagina, Jesus Cristo não quer que a gente vive feliz, alegria, mas Ele entrega a sua alegria também na nossa vida. Um homem chama Mark Twain. Mark Twain falou o seguinte: irmãos, não anda de jeito nenhum com um cara, um amigo, falando que é amigo, que despreza seu sonho. Esse é um cara medíocre. Você tem que viver,
tem que compartilhar, tem que ter amizade, amigos que considera seu sonho, dá importância no seu sonho. Porque geralmente grandes homens são assim. Concorda comigo? Eu não tenho nenhuma razão que eu conviver com um amigo dizendo que ele ridiculariza meu sonho, minha esperança. Você vai ridicularizar o sonho do seu filho? Você vê que seu filho não sabe desenhar, nem sabe pegar pincel direito, mas ele diz que eu quero ser Picasso. Está certo, né? Olha o dedinho de Picasso, está para entender? Cabeça para baixo, perna para lá, para cá. Então acho que vai sair Picasso mesmo. Irmãos, pai ouve sonho do seu filho, mãe ouve. Até José, sonhador, quando ele falou sonho, quem ficou bravo? Seus irmãos. Mas seus pais ouviram. Mas o sonho dele era muito grande, até o pai chamou a atenção. Não fala esse tipo de sonho, não. Mas sua mãe o quê? Guardou aquelas palavras. É esse, imagina. O Senhor Jesus Cristo, Ele dá o valor para seu sonho, meu sonho. Amém? Mas isso é importante. Jesus Cristo quer que nossa vida seja realmente feliz. Ele dá mais alegria. A gente dá para ver como pessoas tratam as pessoas. Tem um escritor japonês, chama Siono Nanami. Esse autor escreveu História de Romanos. Segundo livro dele, eu não sei se está essa versão em português ou não, ainda não descobri. Vocês verificam, chama História Romana, tá? História de Romanos. Não é Bíblia, não, é Romanos esse exército, né? Segundo ele fala, uma nação, um exército mais forte da face da terra no mundo antigo é Esparta. Conhece Esparta? Tinha um filme, né? Tempo atrás, de 300, assim, né? Esparta. Diz que essa nação, a tropa deles era muito forte. Só que essa nação não durou muito tempo, não. Por quê? Lá, um general conduz uma tropa para a batalha. Se ele vence, tudo bem. Mas se ele perde a guerra, quando ele volta, que executava, decapitava eles. Porque desonrou Esparta. Então, questão da honra, se general que perde, comandante que perde guerra, era o quê? Sentença à morte, execução. E depois, executando, a guerra sempre ganha, pessoal. Perde. Aí assim que perdia, aí matava. Aí não sobrou liderança. Aí que essa nação rompeu e acabou. Desapareceu. Mas o Império Romano era diferente. Império Romano, lá, quando o general perde guerra totalmente, e ainda ele perde todos os seus soldados, só volta ele mesmo a sua vida, mesmo assim, seus conselhos, poupava a vida do general, tratava bem. Por quê? Por causa de duas razões. Primeiro, se um general, um comandante que perdeu a guerra, quem que sofre mais é ele mesmo. Porque é ele que se sente mais desonrado. Porque todo mundo morreu na batalha, é somente ele que viveu. E ele perdeu tudo e desmonorou a honra do Império Roma. Mas ele volta, ele sabe disso, então poupa, porque o cara sabe. Segundo, quando tem outra oportunidade, bom ele se tornar general outra vez. Bom ele fazer batalha, porque assim ele colocará até sua vida para revanche, para levantar sua desonra. Então ele colocará tudo. Seu sangue, seu suor, sua vida. E assim que o Império Romano continuou. Quando eu estava lendo essa história, eu falei assim, nossa, nosso Senhor Jesus Cristo é fantástico, porque Ele é nosso general. Às vezes a gente também tem que lutar. Quando a gente está quebrado, sofre, o que acontece? Jesus, Ele abraça de novo. Não é como outra religião, se você tem que pagar seu pecado. Não, Ele abraça. Ele dá outra chance. Outra chance. Outra chance. Outra chance. Outra vez. E outra vez. Porque sua misericórdia é eterna. Renova cada manhã. Até o último momento do Senhor Jesus Cristo, Ele ora pela nossa vida. Então repita comigo, minha vida
é preciosa do Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo colocar assim. Irmãos, terceira parte, versículo 17. Mas Jesus Cristo, sabendo que seu discípulo, nossa vida vai ficar no mundo, ele preocupa. Aí ele roga dessa forma, 17, todo mundo junto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus Cristo quer que nossa vida seja santificada. Aqui, essa palavra santificar, palavra grega, sua verba terminal se tornar, se registrado, hagizon, mas essa palavra hagios significa santificada, significa separada, escolhida, com um determinado propósito. Irmãos, se a gente vai uma loja de móveis, lá tem um monte de coisa de assim, de mesa, como aparador, tem muitas coisas, não é assim? Mas a gente pegou esse daqui e colocou aqui no púlpito, colocou esse vidro, se tornou o que agora? Não sei como que chama esse daqui. Chama? Vidro. Chama? Alguém falou. Chama? Púlpito. Isso mesmo. Se tornou púlpito. É ou não é? O que é púlpito? Onde a pessoa prega, pregador prega. Aqui, púlpito. Se tornou púlpito. Por quê? Esse tipo de mesinha tem cheio lá na casa de móveis. É ou não é, pessoal? Mas lá a gente comprou uma e colocou aqui e separou. Uma vez que colocado nesse lugar, isso se tornou, não é qualquer mesinha, não. Aqui o que? Um púlpito. É uma mesinha, pessoal, vamos fazer churrasco, você vai trazer carne aqui, picanha aí, costela vai cortar aqui? Por que não? Porque aqui é púlpito, separado. Quando Jesus Cristo fala que nós somos santificados, isso significa que nós somos o quê? É melhor que outra mesa? Não. Deus separou nossa vida. É santificado, separado, com um determinado propósito, pessoal. A sua esposa, sua noiva é separada, não é assim? A pessoa separada, separou com outro homem, agora chegou. Nada disso, pessoal. Pode ser, mas uma vez que sua noiva se tornou sua noiva mesmo, você tem esse compromisso, então ela é o quê? Separada, porque você tinha, eu não sei, né? Depende da pessoa, você tinha várias opções, várias meninas, ou pretendentes. Olha, pessoal, o mundo tem quase 7 bilhões de humanidade, metade é mulher, metade é homem. Ela está querendo criar outra terceira parte, mas tudo bem, não está bem, não. Mas é assim geralmente. Pessoal, lembra bem, mas quando chama a noiva, quando chama a esposa, ela é o quê? Santa. Tem uma moça que se chama até nome Santa, mas não por isso ela é santa, porque ela é separada para ser minha esposa e cônjuge, pessoal. Então toda noiva fala, eu sou santa, eu sou santinha. Nada a ver, não tem nenhuma santidade. Significa que ela é o quê? Separada. Separada, viver comigo. Não é assim? E somos o que? Santificado o quê? Nós somos separada. Separada, o homem fica santificado na verdade. O que é verdade aqui? Palavra de Deus. Porque nós viemos aqui, ouve palavra de Deus. Porque a gente entende, porque somos separados para ouvir palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e ainda o apóstolo Paulo fala para o seu filho espiritual, um pastor jovem, Timóteo, ele fala, todo mundo junto, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É palavra de Deus, a gente tem que ouvir essa palavra, porque nós somos pessoas separadas para ouvir aquelas palavras. Se você ama alguém, com essa pessoa que você fala coisas íntimas. O que é oração? Oração é nada mais a gente se apresentar diante de Deus. Aí a gente fala o que é importante, o que a gente necessita. A gente não pede, não busca. Não é assim? Olha aqui, ó. Aqui, principalmente os pais. Pais, né? Pais é orar assim, né? Pai cristão. Quando o pai cristão ora assim, ó, Deus, ó Pai, abençoe nossa igreja, nosso pastor, faça ele dar mais unção espiritual, missão. Ele ora um pouco, logo depois começou a orar quem? Seu filho, né? Todo é seu filho. Filho é assim, filho.
É, não é? Minha mãe, né? Minha mãe já faleceu, mas minha mãe é uma senhora que sempre levantava a madrugada e ora pelos seus filhos. Então, quando eu ligo assim, minha mãe sempre diz, filho, eu estou orando por você, orando por você. De vez em quando a gente fazia um jantar, um almoço todo familiar, né? Tinha ser especiais, no final de ano, Natal, alguma coisa assim, comemorativa. Quando todo mundo senta, então, eu peço mamãe orar, né? Mãe, ora. Aí é oração de refeição, tá? Para a gente comer. Aí ela ora, né? Senhor, obrigado para reunir aqui, pela essa refeição. Depois ela começou o quê? Ora pelo filho, um por um. Comida fica tudo... fica frio, assim, né? Tudo bem. Mas um dia eu falei, mãe, senhora, quando ora na refeição, a senhora tem que orar culto. Aí ela falou, tá bom. Aí até uma certa ocasião eu oro, né? Eu vou orar, mãe, eu vou orar dessa vez. Ela gosta de orar, mas mãe, dessa vez eu vou orar. Aí eu oro, muito obrigado pela refeição, essa comunhão, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, amém. Eu vou orar, né? Acho que ela aprendeu. Aí outra ocasião eu peço, mamãe, ora. Aí ela ora, muito obrigado pela essa mesa. Aí começa o primeiro filho, o segundo filho. Os pais é assim, mas isso é normal, pessoal. Isso é normal. Nós somos propriedade de Deus. Jesus Cristo ora por nós. Não que a gente vive feliz, mas Ele dá até sua felicidade para nós. E Ele, não somente isso, Ele quer que nossa vida seja santificada, ou melhor, seja separada por Ele. Não somente isso, nossa vida seja realmente santo, santificado. Isso se torna através da palavra, através da oração. A gente tem esse privilégio de orar, conversar com Deus. Tá? Quem é a pessoa mais importante? É fácil. Pessoa que trabalha na empresa de Apple. Né? Faz conta que enquanto Steve Jobs estava vivo. Tá? Agora é Tim Cook. Né? Mas faz conta que agora... Steve Jobs. É importante você trabalhar com ele, não é? Mas quem é mais importante? Você trabalha, faz conta que alguém trabalha com ele, mas você conversa com ele qualquer hora. Quem é mais importante? Você quer trabalhar, né? Precisa de emprego mesmo. É isso? Quem é mais importante? Funcionários que nunca conversou com ele. Mas você pode conversar com ele. Seria quem? Não era sua família, seus filhos? A gente pode conversar com Deus. Terminando a palavra de Deus, o último, versículo 22. Versículo 22. Vamos ser todo mundo junto? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um, como nós o somos. Amém. Irmãos, se você lê esse texto, capítulo 17 de João, essa oração de Jesus Cristo, leia essa oração, quando você está sozinho, quando você está difícil, você leia e reconheça que alguém está orando por você. Aqui, versículo 22, Jesus Cristo fala assim, coisa muito importante, Ele ora que para que a nossa vida seja unicidade. Repita comigo, a vontade de Deus é nada mais que a gente fica um só. Um só, unidade, unicidade. Qual é a estratégia de Satanás? Exatamente, quebrar, separar, divisão. É essa aqui Jesus Cristo pedindo a Deus que nossa vida não seja separada, quebrada, dividida. Aí ele fala claramente, dessa forma que, versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como é importante ser um. Terminando a palavra de Deus aqui.
Irmãos, resumindo, muito importante, a gente tem que rogar, buscar Senhor Jesus Cristo. Se você é casado, esposa e marido, tem que ter essa unidade. Quando o casal tem essa unidade, uma força é tremenda. Já imaginou para educar seu filho? Mãe fala assim, minha educação é assim, eu não sei a educação do seu pai. Isso não existe, pessoal. Tem que conversar. Eu acho que nessa época, eu gostaria que a gente ensinasse assim. Qual é a sua opinião? Eu acho bom. Ou, eu não sei, eu não tenho outra ideia, então vamos fazer assim. Depois a gente avalia. Tem que ter unidade, pessoal. Não é assim, de manhã eu ensino, à tarde você ensina então. Vamos ser separados. É assim? Você ensina ele futebol, eu ensino ele como falar. Pode ser, mas não é assim, vida. Os pais têm que ser unidos. A família tem que ser unida. A família. Não existe pai somente trabalhando ou outros regalada. Não existe. Se mãe está doente, todo mundo sofre. Se filho levou bullying na escola, todo mundo se sente indignado. Tem que saber. Mesmo que você ganhou bônus, você lembra logo que sua irmã ou seu irmão, que faltando paga a escolar ou que mensalidade, aí você lembra assim, o que eu estou fazendo? Pelo menos tem que ter essa consciência, não somente consciência, não, você tem que ser unida. É a nossa igreja também. É unicidade, pessoal. Sou pastor que faz missão e vocês não? Ou vice-versa, vocês fazem outro e isso não existe. Lembra bem, irmãos. Lembra bem, irmãos, aqui é como é importante ser unida. Unicidade. Cada departamento também, unicidade. No seu trabalho também. Isso que Jesus Cristo pediu. Irmãos, então, lembra bem. Quem que está orando por nós? Quem está orando por você? Não esqueça, mesmo que você está só, mesmo que está passando um momento muito difícil, mas se você lembra bem, alguém está orando por você. Se você é família, Igreja Água Viva, você faz parte dessa igreja e lembra bem, Senhor Jesus Cristo está orando e alguém, pastor, irmão, está orando por você. Lembra bem. Se você tem desesperado alguma coisa, me liga, me manda. Hoje tem tudo, né? WhatsApp, mensagem, e-mail, tudo. E a gente ora. E lembra bem, não somente minha felicidade é a glória de Deus, mas Senhor Jesus Cristo quer aumentar nossa felicidade. Ele colocou até sua felicidade. Então, pelo menos a gente tem que pensar, o que a gente faz, se isso vai agradar a Deus? O que a gente está fazendo? Já imaginou, irmãos? Quando a gente ganha salário assim, a gente ora, né? Eu vou dividir parte, dízimo, ou missão. A gente não faz isso. Faz conta que você ganhou um dinheiro extra. Quando a gente não tem dinheiro, que falta, a gente não roga, Senhor, eu preciso dessa parte, necessidade. Quando faz conta que você sobrou, então você ora assim, você deveria orar assim, Senhor, eu tenho esse montante extra, onde que eu posso usar? Para que, Senhor, sua glória seja exaltada. Já orou assim? Você educa seus filhos. Quando falta uma coisa, você roga mais. Quando você fala assim, Senhor, meu filho está bem, eu estou vendo que ele tem esse tipo de talento. Senhor, esse talento como que tem que ser desenvolvido para te honrar, te glorificar? Me ajude, Senhor, me ensina. Não somente satisfazer a sua vida. Irmãos, lembra bem, que nossa vida é santo. Repita comigo, eu sou santo. Não é que nós somos santinhos, não, porque nós somos separados por Deus do mundo. Para eles nós somos o quê? Santo, porque a gente faz coisas santas assim? Não, porque nós somos chamados por Ele.
Como se fosse sim, tem um monte de milhares de crianças, mas como aquele pai sírio que abraça seu filho, que até nadando no mar para viver, porque esse é meu filho, ele é rádio, ele é separado por ele. Ele até arrisca a sua própria vida para dar melhor vida, melhor país para ele. Por isso é ele nadando no mar. Ele pode morrer. Mas o que ele pensou que eu vou tentar, pelo menos. Nesse jeito eu não vou deixar meu filho morrer aqui. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais do que isso. Se nós erramos, falhamos, se pisamos na bola, não era essa vontade, sim, a palavra saiu errado, não era isso. Uma atitude totalmente contra, abominável a si mesmo. O mundo pode condenar você. O mundo pode ridicularizar você, mas lembra bem que alguém ora por você. Alguém abraça por você. Alguém morreu na cruz por mim, por você. Isso chama Jesus Cristo. Ele que ora por nós. E Ele ainda derrama a sua alegria sobre nós. Quando você está feliz, Deus está honrado. Você está feliz, Deus está sendo glorificado. Então seu sonho é muito importante. Por isso que eu falei, por isso que a gente lembra. Aquele que ridiculariza seu sonho não anda junto, não. Mas lembra bem que a gente não está só. Olha para o seu redor, olha. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Estamos juntos, fala. Estamos juntos. Estamos juntos. Pelo menos nesse momento, olha quem está sentado ao seu lado. Olha aí, ó, mais próximo. Olha. Olhou? Olha essa pessoa e fala: nesse momento eu orarei por você. Vamos orar para essa pessoa. Oremos.